como você me conheceu? Essa é uma pergunta que outro dia eu ia fazer de novo para você. Tá. Eu precisava, na realidade, foi uma época, na verdade, eu acho que faz uns 2 anos, Cris, eu não lembro quando foi essa Fitness Brasil. Acho que Não foi lembro se foi do ano 2018. passado ou 2018. Foi uma das duas. Não, acho que foi 2000, não sei. Enfim. Mas eu estava na Fitness Brasil e eu tinha escolhido um dos cursos de coordenação. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Mas eu escolhi por causa justamente de uma temática que eu estava, já era uma dorzinha minha, que era gestão de pessoas. E eu vi que um dos temas era gestão de pessoas, eu não te conhecia, e eu fui para a Fitness Brasil e fui assistir sua palestra. Aí, bom, primeiro na realidade, foi uma composição de 3 palestrantes e você foi a última. E era tipo 10 horas da noite e eu tava assim, ó, com os olhos regalados em cima de você. Eu falei, não é possível que essa mulher tá falando tudo isso. E eu me lembro que peguei um panfleto da BrainFit e fiquei com aquilo na cabeça, Cris. Tudo que você tinha falado fazia muito sentido para mim. Principalmente quando você deu a aula de métricas, né? De métricas de gestão de pessoas, que para mim aquela aula é sensacional. E eu fiquei meditando a respeito desse tema, que eu falei assim, gente, como que você vai medir as pessoas agora? Eu quero saber. Essa aula é legal mesmo, eu gosto dela. Se existe possibilidade de medir qualquer pessoa, por favor, me ensine a fazer. E eu gosto assim, eu brinco que foi amor à primeira vista, porque a Cris é o tipo de pessoa que ou você ama ela de paixão, ou você tem aversão completa. Se te serve de Mas consolo, assim, até meu marido falou isso. ah lá, então. Então não tô tão errada assim. Pra gostar tem que amar. Mas foi muito engraçado, porque parecia que a Cris estava dando aquela aula para mim, no meio de, sei lá, devia ter umas 500 pessoas na sala, 300 pessoas, eu não sei, mas parecia que era comigo. E aquilo me tocou muito. E quando eu cheguei em Rio Preto, quando eu cheguei na minha cidade e fui olhar para tudo aquilo, eu lembro que mandei uma mensagem, acho que foi no Instagram, e me direcionaram para você diretamente. Eu não sei se foi você mesmo que respondeu, mas. E a gente começou a conversar e eu me interessei pelo projeto, pela mentoria, e a gente começou a desenvolver o trabalho a partir daí. Mas foi assim que eu te conheci, numa palestra na Fitness Brasil. E graças a Deus eu fui. E me conta, assim, depois que você fez esse trabalho que a gente começou, então, esse trabalho durou um ano aproximadamente? Mais ou menos, Mais ou por menos aí. um ano, né? Uns 10 meses, não me lembro exatamente. De que ponto que você estava, como que você estava e para qual ponto você foi quando a gente começou? A gente começou e a hora que a gente nunca terminou, porque nós estamos aqui até agora e a gente se ajuda mutuamente. Espero que a gente nunca termine, né? Não, não existe isso entre a gente, porque eu acho que o mais legal do meu olhar para o que eu me entrego, né, é a perpetuação, fala talvez, perpetuar o Talvez. relacionamento, né, para fazer sentido, né, também. Eu acho que uma vez cliente, sempre cliente, aí passa a ser amigo também, né? Mas É. eu queria que você me pontuasse assim, exatamente de onde foi que você saiu e para onde você foi do momento em que a gente começou, você decidiu vir atrás de mim, eu fui ao seu encontro e a gente começou o trabalho. Como é que foi isso? Você consegue pensar? Nossa, Cris, parece que faz, sabe, num passado tão, tão, tão distante. É até engraçado, porque você me fazendo a pergunta, eu comecei a lembrar. E parecia que era um processo tão, 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 tantos anos atrás, porque você mudou uma chave em mim primeiro, como gestora, porque antes o meu estúdio funcionava com professores, instrutores que eram vendedores, instrutores que eram. Ninguém sabia direito o que fazia, aquele você faz tudo, né? Eu, como gestora, fazia tudo. Eu, como gestora, treinava os meus instrutores para fazer tudo, porque esse era o conhecimento que eu tinha até então. Eu não tinha uma pessoa dedicada para as vendas. Eu demorei 3 meses para entender todo o processo de vendas, porque eu não vim de uma escola
que me ensinou, nem do mercado que me ensina isso. Eu acho que é muito diferente, essa é uma das grandes diferenças entre a educação física e a fisioterapia. A educação física, eu acho que dentro do mercado em si, de academia, você tem mais noção do corporativo. A fisioterapia não tem a menor noção disso. Isso é muito complicado. Então, quando a gente para pensar o que eu era antes, eu era um estúdio de pilates de bairro. E eu nunca quis ser um estúdio de pilates de bairro. Eu tinha na época 60 e poucos alunos, e eu não tinha a menor ideia de como fazer para melhorar, eu não tinha a menor ideia do que eram meus processos, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, né? E eu tinha feito uma grande mudança, né, uma reforma, e na minha cabeça, bem ignorante, eu falei, putz, eu reformei, o espaço está novo, equipamento novo, espaço bonito, e não entrava uma alma. Falava, não é possível, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E aí eu comecei a olhar para aquilo, eu falei assim, e eu achava que, não sei, que eu estava errada, a equipe estava errada, tinha alguma coisa errada. Na verdade, não é que estávamos errados, é que estávamos incompletos. Então, assim, a gente não conseguia fazer todas as funções. E eu sempre disse, e era um desejo no meu coração, ser gestora e não ser mais fisioterapeuta barra instrutora, barra almoxerifado, barra compras, barra tudo, sabe? E quando a gente começou o nosso processo, primeiro foi um processo de mudança meu, né? Como pessoa, depois como gestora, depois como líder. Então, para eu poder entender tudo isso, e aí sim, e eu tinha muito medo de contratar. Tinha muito medo, um medo assim de CLT, sabe? Pânico de CLT-fobia. Porque o que a gente via? Na verdade, assim, é muito cultural e é bairrista isso, pode até... Poxa, eu sou de uma cidade de quase 500 mil habitantes, mas ao mesmo tempo é uma cidade que é muito interiorana, tem muita aquela coisa de cultura do interior mesmo. E aquela coisa para que você vai contratar? Contratar gera despesa, porque não sei o quê, nananã. E eu não queria contratar errado, sabe? Eu tinha muito pavor em puta merda, e se eu contratar errado, eu não sei. E eu falei, não, eu não tenho essa capacidade, eu preciso reconhecer até onde eu posso ir. Então, não vou fazer isso. E aí foi quando a gente começou a conversar sobre contratação, e aí eu entendi uma função que era muito importante, que eu não tinha no meu estúdio, que era o consultor de vendas, que era toda a parte de estruturação de vendas do estúdio. Isso para mim era muito importante ter, mas eu não sabia o quanto eu precisava. Bom, contratamos, iniciamos todo o processo de capacitação, de treino, de onboarding, né, do Leonardo, e em 30 dias, basicamente, nós conseguimos bater a meta. Na verdade, assim, foi engraçado porque não foi em 30 dias. Nos 6 meses, vamos colocar, pós-contratação do Leonardo, o mínimo que ele fez foi a meta mínima, na verdade. Ele teve um mês que ele bateu a meta mínima, que foi o mês de dezembro, que foi o mês mais ou menos, e ele fez R$25 mil em vendas, que para um estúdio de pilates, gente, R$25 mil em vendas é um negócio extraordinário, até pela capacidade física que a gente tem de atendimento. Em 6 meses pós-contratação, nós chegamos à meta de R$180 mil em vendas. Caraca! Assim, a gente conseguiu uma façanha. Por exemplo, o mês de fevereiro, pré-pandemia, foi o melhor mês do Leonardo. Ele fez R$52 mil. Só esse mês de fevereiro. Então, assim, eu comecei a perceber que você ter metas, que você ter pessoas nos lugares certos, sabendo o que faz, bem treinadas, sabendo o que faz, entender melhor os processos. A gente não deixa mais... Uma das coisas que eu aprendi muito a gente não deixa passar cliente. Tipo, imagina uma peneira, sabe? Com
com bem aberto o buraquinho da peneira, que passa muita coisa ali e só fica o grosso, a gente não faz mais isso. Esse era a gente antes, entendeu? A nossa peneira afinou muito. Então, hoje, por exemplo, um cliente que entra em contato, o nosso processo ele é tão bem descrito que a gente cerca ele de todos os lados. Então, a possibilidade de fechamento é muito maior. Nós passamos de uma taxa de conversão de 5% para 18%. Então, depois de todo o processo com a crise, além de toda a implementação, né? Todo o processo de recrutamento, de seleção, recrutamento, e uma das coisas que eu mais gostei também foi a questão dos relatórios mesmo. Então, assim, depois que vocês fazem a entrevista na Brainfit, você me manda um relatório da pessoa. Então, ó, qual perfil você está procurando? Esse ou esse? E não foi só isso. Eu cheguei e falei, Cris, o que eu faço? Ela falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de alguém que venda, que seja comunicativo, eu preciso de alguém... Então, escolhe esse. Se você precisasse de métrica, escolhe esse. Então, eram perfis próximos, diferentes, pessoas completamente diferentes. Então, assim, para mim, todo o trabalho que a gente desenvolveu durante todo o tempo que a gente esteve e estamos juntas, é muito válido e eu aprendo todos os dias. Por mais, assim, eu demorei para aprender, eu demorei para entender, mas também quando eu entendi, parece que sabe aquele carro velho que demora pra eu pegar? Aí a hora que eu virei, que eu peguei, nossa, aí foi bater meta atrás de meta. Inclusive, no mês de fevereiro, no mês de janeiro, eu cheguei até te procurar. A gente trocou uma ideia, eu cheguei para você e falei assim, Cris, a minha meta tá muito baixa. Ela falou, você falou, aumenta. Eu falei, não, mas como é que eu faço a conta? Na sua necessidade, aumenta essa jossa. Falei, beleza, então vou aumentar. Eu dupliquei a meta. Eu dobrei a meta. No que eu dobrei a meta do Leonardo, ele não é que ele não bateu, eu dupliquei a meta bronze, que era 40 mil. 50 mil era a meta ouro dele. Ele fez 52. Então eu falei, olha que filho de uma égua, ele gosta disso. Então isso foi uma das coisas que todos os meus medos, todos os meus anseios, como coach você me ensinou a quebrar, como parceira mesmo, porque eu vejo muito a Cris parceira, a Cris aquela que você pode mandar mensagem falando, tô com Covid e tá tudo certo. Domingo à tarde, né? Domingo à tarde, bem isso, entendeu? Sem problema nenhum. E tá tudo certo. Então, assim, para mim, até hoje, toda a experiência, tudo que eu aprendi contigo e tudo que eu continuo aprendendo é muito válido. Eu nem lembro mais como é que foi a pergunta, mas a minha equipe está completamente diferente hoje. Mesmo durante o processo da pandemia, eu me sinto muito mais segura, por mais que a gente tenha perdido o cliente, por mais que a gente tenha passado pelos mesmos sofrimentos que eu acho que todas as academias do Brasil passaram, todos os estúdios do Brasil passaram. Eu vejo assim, por exemplo, essa semana nós fechamos 5 clientes novos, em meio a um momento de redução, um momento de que a gente, por exemplo, não trabalha segunda e terça no estúdio porque é mini lockdown na cidade, a gente tem que fechar. Redesenhei todo o meu plano de negócio. Então, o legal foi assim, a minha equipe bem treinada, ela não assustou com o processo todo, sabe? Então, assim, às vezes eu assustava e eu falava, não, é isso aí, eu sinto que eu preciso reduzir agora e na hora que chegar no momento certo a gente explode de novo. Tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Mas por quê? Porque todo o embasamento que eu precisei, toda a lambada que eu precisei tomar no meio, todos os tapas que eu tomei, eu já tomei. Então hoje eu me sinto muito mais segura como gestora, como líder. Nath, isso era o que você buscava? Era. Honestamente, assim, lógico que ninguém gosta de tomar surra, tá? Ninguém gosta. Mas, às vezes, uma verdade contada de coração vale muito mais do que anos de mentira e passar a mão na cabeça, falando, nossa, você é muito boa, nossa, você é muito legal. E aí eu cheguei pra Cris, a Cris falou, tá uma merda. Então, pra mim, isso valeu muito mais do que se alguém tivesse continuando passando a mão na minha cabeça, falando que estava muito legal e eu acreditando naquilo.
Então, assim, eu sabia que não estava legal. Eu sabia, só que eu não conseguia identificar onde não estava legal. Qual processo não estava legal? Porque a gente convertia tal, e estava tudo bem, só que eu percebi que a gente passava muito cliente, tinha muito cliente, não tinha retorno, enfim, o processo era horrível. Então, quando eu ouvi isso de fora e de alguém como a Cris, eu falei, pera, tem alguma coisa errada acontecendo. E não é só falar, é me ajudar a corrigir. Entendeu? É aceitar todos os meus surtos psicóticos, gente, porque assim, ó, não sei até que parte isso aqui vai ser editado, mas ó, desliguei o telefone com a Cris, fui dar uma volta no quarteirão descalço, porque tava bem nervosa. Então tá tudo bem, sabe? E ela me zoou até hoje. Até hoje eu imagino você. Mas é muito engraçado isso, porque parece, foi o que eu falei, parece um passado tão distante que hoje a gente não passa nem perto do que a gente, sabe? É uma construção, é engraçado isso, Claro. mas é uma construção. Mas... Quais foram os seus principais aprendizados? Primeiro, inteligência emocional. Ainda é o meu maior desafio como gestora, como pessoa, mas o maior deles foi o organizacional. Porque muitas vezes eu achava que estava organizado e não estava. Eu entendia que talvez aquilo estivesse... Uma coisa que a Cris sempre me disse, ela falava para mim que eu dava ordem mentalmente. E era verdade. E a minha comunicação melhorou muito depois disso, porque algumas coisas como líder a Cris conseguiu desenvolver em mim, e eu comecei a desenvolver melhor com a minha equipe, e nisso a gente conseguiu resultados muito melhores. Porque partiu a correção. Na verdade, assim, eu fui humilde o suficiente para baixar minha cabeça e falar: não sei nada, me dá a porretada, tá tudo bem, vamos lá, quero aprender e vamos embora. E eu acho que pode até soar arrogante eu dizer que eu fui humilde, mas eu soube aprender, eu estava afim. Sabe, o maior aprendizado meu foi com certeza a humildade de aprender, de reconhecer o meu erro, de redesenhar, de ter resultados, porque todo esse movimento aconteceu, e minha organização que se tornou outra completamente diferente. Até minha organização de pensamentos mudou depois, porque esse foi para mim uma das melhores, dos maiores aprendizados, assim. Essa é a parte mais engraçada, mas, na minha opinião, talvez a mais sedutora do processo como um todo, é a hora, ouvir você falar, te lembrar de você lá atrás, ver as tuas obras, né, tudo que você vem construindo. Por isso que é tão perpétua a nossa relação, né? Porque eu percebo daquela Natália que eu conheci quando você me procurou a primeira vez, super com sangue nos olhos, né? Que você tem uma dinâmica pessoal muito particular, muito individual e que é uma manifestação de liderança, né? É um empoderamento de líder, né? Você é naturalmente uma pessoa que toma a frente, que toma decisões, incansável, criativa no sentido de buscar sempre soluções, né? E eu percebo, né? O que nos torna perpétuas é que você aproveitou. Então, talvez falar da sua humildade não é te colocar num ambiente de soberba. Falar da tua humildade foi a sua capacidade de reconhecer aquilo que faltava em você, que você nem sabia o que era, e não sabendo o que era, não tinha nem como julgar, né? E aí você me deu permissão para te falar as coisas que eu acreditava que eu precisava te dizer, né? E acreditando nisso, você também se permitiu poder me devolver com um positivo ou negativo, né? Então, assim, eu vou deixar você fazer tudo o que você quiser comigo. Se der errado, a culpa é sua, né? E deu certo, porque eu sabia, né? Assim, aí essa é a parte, né? Do talento, de administrar um talento, né?
e de como é poderoso um trabalho como esse, até independentemente de ser eu ou qualquer outro, mas é que gerir gente, administrar pessoa, desenvolver competências humanas, é de uma responsabilidade. Você vê, a gente está aqui há 2 anos, minimamente, falando sobre isso, e parece que, por mais que pareça que faz 10 anos, né? Parece que faz 10, mas assim, é tão próximo, né? Porque está muito latente ainda em você, e isso não vai mudar. A tendência é que isso prospere cada vez mais, e você prospere, né? E esse é o maior gasto. Para mim, são 2 vidas, pré-Cris, pós-Cris. É muito, parece, não, gente, não é puxação de saco, não é nada, juro para vocês, foi um divisor tão grande na minha carreira, até mesmo de maturidade profissional, que foi muito marcante para mim. Então, eu me lembro da tomada de decisão, tipo, putz, eu faço ou não faço esse acompanhamento, eu faço ou não faço essa mentoria. Eu cheguei para a Cris e falei, eu tô sem grana, tô dura. E eu falei, putz, será que eu vou investir? Será que eu não vou investir? É o último que me resta, sabe? Aquela coisa do... E eu falei, não, eu acho que é um momento de eu investir para prosperar. E aí eu investi o valor da mentoria, do acompanhamento, investi o valor da contratação, investi e assim, eu não senti absolutamente nada, porque o volume que entrou depois mesmo, gente, real mesmo, a gente conseguiu bater 180 mil de vendas em 6 meses, o Léo entrou em julho. Isso porque eu não estou contando janeiro, fevereiro desse ano. Se a gente chega em janeiro, fevereiro desse ano, a gente bateu 220. Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, honestamente, acho que até mais, 240, nem lembro, porque só em fevereiro foi 52 mil. Então, assim, para mim foi muito marcante todo esse processo. Para mim foi muito, realmente, de verdade. São 2. Eu não teria maturidade. Se eu não tivesse feito o processo com você antes da pandemia e antes disso, ter tomado um monte de chapuletada e ter tentado, acertado, errado, enfim. Mas sob os seus cuidados. Então, eu sabia que sabe aquela coisa de tipo, é a arte consciente, sabe? Tipo assim, tem alguém me supervisionando, tem um adulto me supervisionando. Tem um adulto, até a tia te supervisionando, a tia Cris tá de olho em mim, preciso fazer. A Cris tá de olho em mim. E esse processo me gerou uma maturidade que me permitiu realmente passar por essa pandemia em retração de negócio, mas uma retração consciente. Não aquela retração de desespero. Ai, meu Deus, e Será que vai agora? acontecer, né? Não, sabe? Aquela retração de medo. Não, eu retraí de propósito. Eu retraí de propósito justamente de forma consciente. Por quê? Porque tudo isso que a gente já passou juntas me deu o mínimo de maturidade para isso, entendeu? Então, realmente é o pré-Cris, pós-Cris. Não, eu fico bem feliz, bem lisonjeada. Acho que foi a primeira vez que a gente conversou nesse tom, né? Porque a gente acha que sim. Vira e mexe eu te falo, você me fala, tá? Uma coisa meio que blasé até, né? Mas eu resolvi te chamar porque essa tua experiência, né, que você teve, é importante para balizar o meu trabalho, sabe? E me balizar também, né? Porque eu tenho a noção e a consciência da minha corresponsabilidade em cima de uma mudança de comportamento que é muito definitiva, né? Então, assim, quando eu fiz os cursos, eu tenho os cursos online, né, de gestão, de pessoas, de liderança, que até você tá fazendo, né, o de liderança, né? E porque gerir gente associada a negócio para entregar melhor resultado é um negócio que enquanto você trabalhar, enquanto você tiver com as suas faculdades mentais em dia e tiver tudo bem, vai continuar, mesmo que você ganhe na Mega Sena e não queira mais trabalhar e perca o sentido. Mas eu acho que não é do teu perfil fazer isso, ainda que você ganhasse na Mega Sena, né? É o meu caso. Então eu penso que eu acho que a gente está aqui para construção, né? Isso De algo.
A gente Então, está aqui para deixar um legado, eu acho. Então, o legado é importante. O que a gente passou, o que as pessoas vão lembrar da gente depois. né? Então, assim, eu falo, eu aprendo com pessoas e eu hoje influencio pessoas também a serem melhores pessoas. Então, assim, por isso que eu falo, um líder só é um líder quando ele começa a formar líderes. E eu aprendi isso com a Cris, gente, que é uma líder nata e eu sou o minion quase da Cris. Bonitinha. Lembra aquele dia que a gente se encontrou para tomar um café na competition, que eu tinha quebrado a tíbia, né? Não, me chamou, vamos tomar um café, onde você tá? No ortopedista com o joelho quebrado. Falei, então eu vou aí te buscar. Minha fisioterapeuta me buscava, eu falei, vem aqui que você já vai resolver meus problemas. E aí, a gente tomando um café, e eu falei para você, te pedir um conselho, você lembra disso? Eu falei assim, Eu lembro Nath, eu disso. preciso, eu preciso que você me ajude com isso, com isso, com isso, com isso, porque afinal de contas você é muito melhor do que eu nisso. E aquilo me deu um Zerei a prazer. vida. Hã? Oi? Zerei a vida depois dessa. Não, aí eu falei, meu, pensa que há um ano e meio atrás, sei lá, né, você tinha me chamado porque você estava se sentindo incompetente, né, ali dentro daquele teu negócio. E um ano e meio depois eu te chamei para você me dar um conselho, cara. Isso é o suprassumo da É, transformação de alguém, né? E assim, isso é. isso é a coisa mais incrível, mais autêntica, mais verdadeira que existe. Eu poder chegar para alguém que foi minha pupila, pô, me faz de pupila um pouquinho, porque você tá melhor que eu nisso. Não, Pensa, maravilhoso. isso Maravilhoso. é um brinde à vida, né? É um presente divino. Isso é um. Eu quero te Para mim, agradecer. imagina, nossa, eu que você grata sempre. A Cris mora no meu coração, uma pessoa maravilhosa, um ser humano de excelência. E por mais que ela tenha esse jeito que as pessoas têm medo da Cris, gente, as pessoas têm, olha pra cara, as pessoas têm medo da Cris. Não precisa ter medo, ela não morde, tá? Só de vez em quando. Um pouquinho. Mas não dói. Quer dizer, dói. Mentira, mas tem remédio depois. Tem Vale a remédio. pena. E é o que eu falo, sabe? Eu acho que se as pessoas puderem compreender e entender um pouco, sabe? É você olhar para o outro e falar assim, você já passou por isso, me ajuda, me empresta um pouquinho da sua experiência para eu poder colocar aqui no meu negócio. E se você for humilde o suficiente para ouvir e aplicar, porque você precisa ser humilde nessas duas etapas. Não é só a etapa de aprendizado, é a etapa da ação, que é mais importante até do que a etapa de aprendizado. E quando a Cris cala a boca e faz, quando a Cris virou para mim, cala a boca e faz, e eu calei a boca e fiz, e o negócio, eu comecei a ver o meu negócio brotando de gente. Teve até um dia que eu gravei um depoimento para ela em vídeo. Verdade. Tinha 5 experimentais dentro do meu estúdio. Eu nunca tinha visto aquilo em 12 anos de profissão, de carreira. E era tarde, né? Era durante a tarde. Era tarde, tipo, 4 horas da tarde, 5 experimentais. Tipo assim, mano, não é possível isso. Eu não acreditava. E aí a gente só colheu os frutos que a gente plantou, entendeu? Não foi um processo fácil de aceitação, mas foi o melhor processo que eu já passei na vida. E esse processo, ele reverbera até hoje. Em mim como pessoa, como gestora, como influencer agora, num momento mais digital. E toda essa doação que a Cris teve comigo, de paciência, gente. Quantas e quantas reuniões ela não me ligava. Teve um dia que eu me lembro que eu precisava de espaço, porque no meu estúdio eu não tenho muito um espaço privado. Eu entrei no meu carro e eu fui no mercado, eu estacionei meu carro no estacionamento do mercado para conversar com a Cris. E eu parei de frente para a parede, assim, sabe? Que eu falei, eu não quero olhar para ninguém, eu não quero ver o que está acontecendo para prestar atenção nisso daqui. E aí a Cris pegou na minha mão e falou, é isso, isso, isso e isso.
E eu dentro do meu carro, naquele momento, parece que eu fiz assim, ó. Agora eu entendi. Então, assim, não importa se eu não tenho um espaço, não importa se eu não tenho... Não importa, simplesmente faz, sabe? Às vezes a gente fica colocando aquela... Não, eu não vou fazer enquanto não sair perfeito. Não, gente, faz. Feito é melhor que perfeito, tá? Então, simplesmente faz. E ter como guia a Cris, a Mari, a Magda, todo mundo da equipe me fez ser um ser humano diferente. Não foi nenhuma mudança como gestora mais, foi uma mudança a nível de ser humano mesmo, de Natália, pessoa física, e para que eu pudesse melhorar, para aí sim pensar na pessoa jurídica. Então, assim, a minha gratidão é triplicada e é isso. Oi, lindeza. Bom, Nath, obrigada demais. Você é Imagina, não por isso. incrível. É incrível. Para mim, é a personificação de uma missão de vida minha, entende? Então, assim, eu Sim, tenho uma missão, assim, que ainda que seja... Eu não estou preocupada se as pessoas vão gostar ou não, só quero que elas sejam prósperas e com os é próprios isso. sonhos. Então, se dane se você vai gostar ou não. Eu quero que que você tenha condições de pagar suas contas, comprar sua comida, ter uma vida digna, para não ter que viver debaixo da ponte. Entendeu? É, é Essa é a isso. minha motivação. Então, se você vai gostar ou não, isso não é um problema meu, é um problema seu, né? Exato. Vai discutir com a terapia, é Não diferente. é comigo isso. Mas é isso, querida. Olha, muito obrigada. Incrível, foi muito legal Imagina, te não ouvir. por Eu isso. não tinha tido ainda essa experiência de ouvir assim. E a gente se fala, tá bom? A gente está Quando sempre quiser. juntos, tá bom? Sempre. Um Um grande beijo, beijo, amada. um beijão, tudo de bom para você, viu? Sorte. Para nós. Um Obrigada. beijo, Cris. Tchau, Tchau. amor. Tchau.